Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou Bruno Galvão, eu vou falar com você hoje, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, sobre a segunda lei de Mendel. Quais são os principais objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, possa reconhecer a importância da segregação independente que ocorre durante o processo de meiose. Logo, logo, eu espero que você entenda o que é isso. E entender dois conceitos importantes, que é homozigose e heterozigose. Então, são os dois objetivos principais dessa aula, dando continuidade à aula anterior, quando começamos a falar de leis de Mendel. O que é a segunda lei de Mendel? Mendel concluiu com seus experimentos que os fatores hereditários, ou seja, os fatores que são transmitidos para os descendentes, eles se segregam, ou seja, se separam de forma independente na hora de formar os gametas. É importante destacar aqui que Mendel não estudou apenas se as ervilhas eram amarelas ou verdes, como eu falei para vocês na primeira aula, que era a forma mais interessante de entender. Vou destacar também que Mendel também estudou a altura das plantas, estudou também se as plantas tinham sementes lisas ou rugosas, né? Quando eu penso em liso, né, seria essa ideia aqui, né? Deixa eu colocar aqui rapidamente. Então, lisinha, ou se elas seriam rugosas, né? Então, essa é a ideia aqui, liso e rugoso. Então, Mendel também estudou isso tudo aí, além da cor, né, das sementes das ervilhas, se era amarela, se era verde. E quando ele estudou vários fatores ali ao mesmo tempo, ele percebeu que esses fatores, eles não eram dependentes uns dos outros. Por exemplo, não é porque uma semente de uma ervilha que ele cruzou, ela foi amarela, né, os descendentes daquele cruzamento foi amarelo, não tem nada a ver com o fato dela ser rugosa ou lisa. Então, ela pode ser amarela e lisa, ou ela pode ser amarela e rugosa. E as sementes que eram verdes também não tinham nada a ver. Então, ser verde naquelas sementes de ervilhas não estava relacionado ao fato dela ser lisa ou rugosa. A característica de uma semente ser lisa ou rugosa, que ele também avaliou, ocorria de forma independente do fato daquela semente ter uma determinada cor ou outra. Então, ele determinou aí que existia aí uma separação independente na hora de formar os gametas, né? Gametas masculinos e gametas femininos. O que mais falou na lei de Mendel? Essa segregação, então, essa separação que ocorre numa das fases da meiose, lembrando que nós vimos em aulas anteriores que a meiose é o processo pelo qual se formam gametas, né? Células reprodutoras. Ocorre nas fases da meiose e onde os genes estão localizados nos cromossomos. Nós vimos também o conceito de gene, né? Que lá nos cromossomos, né? Os cromossomos lá no DNA, então, nós temos várias divisões do DNA que são os cromossomos. Em cada cromossomo você tem vários genes que codificam as características daquele ser vivo. Então, esses genes localizados nos cromossomos, quando esses cromossomos se separam, esses genes também vão se separar, pois eles estão no cromossomo. Então, se eu tenho 2 cromossomos ali, e cada um tem aqui um gene que tem a ver com a característica da cor da ervilha, cor amarela e cor verde. Quando esses cromossomos se separam na meiose, numa divisão celular para formar gametas, automaticamente os genes se separam, né? Bom, como que seria essa ideia aqui num esquema? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lembrar primeiro que na meiose nós temos pares de cromossomos. Lembrando que todo o processo de divisão celular, seja meiose ou mitose, antes desses cromossomos serem separados, eles se duplicam. Eles formam, então, uma cópia deles. Isso significa, então, que se esse cromossomo tiver um gene aqui, ó, nessa posição, um gene aqui, ó, e ele tem um par aqui do outro lado, a cópia dele também vai ter. Como é que ficaria isso numa divisão celular, então? Formando 4 células filhas no processo de meiose. Você teria, então, as 4 células filhas, né? Cada uma ia obter um desses cromossomos aí que foram separados.
e, claro, contendo o gene que estava naquele cromossomo. Esse é um resumo do processo de meiose, né? Claro que é um processo mais complicado, ele é dividido em duas fases. Eu estou indo já de uma célula-mãe, já formando as células filhas, lembrando que antes de se dividir, esse DNA é duplicado, né? Então você vai ter, vai ter os pares de cromossomos duplicados, vão ser feitas cópias deles. Então, essa é a ideia da meiose e essa é a ideia, então, da separação desses cromossomos. Agora, vamos imaginar que nós temos aqui ainda outro par de cromossomos e com um gene aqui neles, ó, esse quadradinho, essa ondulação aqui que eu estou tentando fazer quadradinho em cada cromossomo representa um gene. E um gene, esses genes aqui que estão aqui nos cromossomos que eu coloquei de cor rosa, eles são genes alelos, eles estão de frente um para o outro e eles têm a ver com a mesma característica. Vamos supor que é a cor rugosa das plantas. Então, esses genes aqui são pares de genes alelos, né, que estão em cromossomos que também estão pareados, e esses genes têm a ver com a mesma característica. Mas, esses genes, um pode, por exemplo, codificar para que a planta seja lisa, e o outro pode codificar para que seja rugosa. Mas tem a ver com a característica da textura, a textura daquela semente, daquela planta, no caso da ervilha lá, da semente. A mesma coisa acontece aqui com os pares de cromossomos que eu fiz aqui em branco, né? E que se duplicaram antes de se dividir. Cada gene desse duplicado, esses dois aqui, ó, vão ser a cópia uns dos outros. Deixa eu usar aqui uma coisinha. Esses dois aqui, ó, são cópia um dos outros. Esse aqui também, cópia um do outro. Ou seja, se esse gene aqui caracterizar, por exemplo, a cor amarela daquela ervilha, esse aqui também vai caracterizar a cor amarela. Já esses outros aqui embaixo, eles também, na hora do processo de divisão, eles também precisam de se duplicar, precisam de fazer uma cópia. Então tá aqui, ó, os cromossomos se duplicaram para fazer divisão celular. A mesma coisa acontece que lá no amarelo. Se o cromossomo duplicado ele tem como característica ali a ervilha ser lisa, a cópia dele também é lisa. Mas o que faz par com ele, que está aqui do outro lado aqui, ó, esse aqui ele pode significar uma coisa e esse aqui outra coisa. Por exemplo, esse aqui pode ser lisa e esse aqui pode caracterizar uma semente rugosa, né? Enquanto esse aqui de cima, o branco, uma é amarela e o outro seria verde, né? Isso é uma possibilidade, ok? Então essa é a ideia aqui de uma divisão celular. O que acontece na divisão? Só os cromossomos aqui que eu coloquei em branco vão se dividir? Não. Aqui também nós vamos ter, então, esses que eu representei de rosa, também sendo divididos para cada célula dessa aqui. Nós vamos ter uma separação aqui, então, desses cromossomos aqui. Lembrando que a célula-mãe aqui, ó, se você contar o pares de cromossomos, você tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Já nas células filhas nós temos aqui 1, 2, porque não tem par. Olha só, toda célula filha só tem 2 cromossomos aqui. Ou seja, a metade dos cromossomos que a célula mãe tinha. Então, essa é uma ideia importante de você pegar aqui para a gente entender a lei de Mendel. Vamos continuar com o raciocínio daqui a pouco no quadro. Bom, então essa é a ideia dos genes localizados no cromossomos. Quando o cromossomo, então, se separa, igual eu mostrei no desenho, os genes que estão ligados àquele cromossomo que eu coloquei de branco, eles se separam, normalmente se duplicam e se separam em 4 células filhas, e os que eu representei com a cor rosa também se separam e não depende do branco, eles se separam independentemente, se duplicam, vira ali
4 cromossomos se separam entre as 4 células filhas. Não necessariamente um cromossomo branco vai puxar aquele cromossomo que eu representei com a cor rosa junto. Isso não vai acontecer. Vamos ver em detalhes isso. Bom, para a gente entender o resto, vou colocar aqui 2 conceitos. O que é homozigose e o que é heterozigose. E aí a gente tem que lembrar da última aula que eu falei que nós podemos representar essas características através de letras maiúsculas e minúsculas. Letras maiúsculas representam aquele gene dominante. Lembra que no cruzamento de ervilhas amarelas com verdes, feitas pelo Mendel, quando ele cruzou as duas, só nasceu, né, vamos dizer assim, só teve descendentes amarelos? Quer dizer o quê? Que aquele amarelo predomina sobre o verde. É uma característica predominante. E aí a gente representa essas características predominantes com letras maiúsculas. Vamos colocar aqui, por exemplo, a letra A maiúscula. Então, eu estou representando aquela característica, né, aquele código genético que representa a cor amarela. E aí fala aqui que a homozigose é um par de alelos iguais. O que é isso, então? Se eu for representar com letras 2 cromossomos que formam pares, antes de dividir, né? Lembra que na célula-mãe eles estão aos pares. Antes de dividir, eu preciso de ter outro dominante também, para ter o que nós chamamos de homozigose. O que é homozigose? Olha, azão. O que isso significa? Que eles são iguais, determinam a característica, são alelos iguais, azão. São todos 2 dominantes. Outra forma de ter homozigose, ou ser homozigoto, eles serem escritos aqui com a letra minúscula. Também são iguais, não são? Azinho. São iguais. São, portanto, alelos homozigotos. Essas características aqui que eles carregam são determinados pelo que chamamos de homozigose. Então, azão representa a dominância, são homozigotos. E azinho, que representam recessivo ou não dominante, também são homozigotos, porque não tem uma combinação de genes alelos diferentes. Nós vamos ver como é que fica diferente agora, ó, que é o caso do que nós chamamos de heterozigose. A heterozigose se refere a um par de alelos diferentes para determinada característica. Como é que seria isso representado por letras? Só tem um jeito nesse caso que a gente fez agora. Azinho. Por quê? O azão ele representa uma característica dominante e o azinho representa uma característica recessiva. E aqui, dominante. Ops. Então, nós temos aqui heterozigose. Olha, eles são diferentes, né? É um dominante relacionado com um recessivo. Não são letras iguais, né? Aqui no caso da representação pela escrita. Bom, e aí, entendendo esse conceito de homozigose e heterozigose, nós vamos poder entender como é a lei de Mendel através de um exemplo. Uma certa planta tem 2 características determinadas pelos genes A e B. Então, vamos colocar essa planta lá. Ela tem características gene A e B. Vou colocar através de letras, tá? A e B. É a mesma coisa se eu estivesse colocando aqueles cromossomos, mas pensando só no gene que tem dentro dele, tá? Então, já começamos a desenhar aí. Vamos ver. Localizados em 2 pares de cromossomos homólogos. Maravilha. Localizados em 2 pares de cromossomos homólogos. Esse aqui, ó. Tá, vou representar aqui. Vou até fazer aqui a cor diferente. Igual estava na outra célula. Vou até colocar o B de rosinha aqui. A e B. Representado por 2 pares de cromossomos homólogos, ok? Daqui a pouco eu apago aquela parte ali para vocês entenderem. Não se preocupem. Bom, vamos continuar esse problema. Um indivíduo heterozigoto para ambas características, o que é o heterozigoto? Que vai ter as letras diferentes, porque ele tem uma parte dominante e uma parte recessiva. Ou seja, ele vai ser azinho, bezinho. Vamos lá na figura de novo. Só que agora eu vou apagar essa parte do desenho para caber aqui. Então, esse aqui, é bezinho, e o outro é azinho. Nós estamos representando a mesma coisa que eu fiz no desenho anterior, só que através de letras, considerando só
os genes, tá? Vamos supor que esse Azão aqui tem a ver com a característica de ser amarelo ou verde, e esse Bzão Bzinho tem a ver com a característica de ser liso ou rugosa para as sementes das ervilhas. Ok, vamos continuar com o problema. Então, são heterozigotos. Eles podem formar 4 tipos de gametas. Isso ocorre porque os cromossomos que contêm os genes Azão, Azinho, Bzão e Bzinho separam-se de forma independente. Vamos lembrar aqui que numa divisão a gente vai ter a duplicação desse DNA aqui. Então vamos pensar aqui na duplicação, tá? Vou fazer da seguinte forma. O Azão vai ter que se duplicar e o Bzão também. Então vamos colocar aqui, deixa eu pegar esse B aqui de branco e colocar ele já rosa de uma vez. Nós vamos ter a duplicação desse B e nós vamos ter a duplicação do Bzinho também. Lembra que ele era um Bzão Bzinho? E nós vamos ter uma duplicação desse Azão e uma duplicação do Azinho que também estava aí, contido ali. Sem duplicar, a célula não pode dividir. Ela tem que duplicar o DNA para conseguir dividir. Então, o DNA é dividido em vários cromossomos. Cada uma dessas letras aqui representa um gene dentro de um cromossomo, tá? Os cromossomos se separando, mas dentro de cada cromossomo tem vários genes. Eu estou representando um gene para cada cromossomo. E aí, o que nós teríamos aqui no final, quando essa célula se dividisse em 4 células? Que seria o processo de meiose, né? A célula-mãe dando origem a 4 células. Nós íamos ter aqui que um Azão ia parar num lugar, o outro Azão em outro, um Azinho ia para uma célula, o outro Azinho ia para outra célula, mas isso não acontece de forma dependente do gene que representamos aqui em rosa pela letra B. E isso ocorre de forma independente. E essa característica A aqui, ó, que tem a ver aqui no caso da cor da ervilha, que eu estou considerando, se separou aqui de forma independente. E de forma independente também, esse B também vai ser dividido para cada célula dessa. Ó. Nós vamos ter um dominante B em cada célula e um recessivo B em cada célula. Ah, sempre vai acontecer assim, Azão, Bzão, Azinho, Bezinho? Não. Olha como é que pode ainda ficar diferente, olha. Pode acontecer desse Bzão aqui, por exemplo, um desses Bs vir para essa célula aqui, ó. Aí vai ter aqui um Azão, Bzão. Aí, digamos que continua vindo o Azinho, Bzinho, o Bzinho foi para lá. Agora a gente tem um Bzinho vai ter que vir para cá, né? E só sobrou um Bzão para distribuir. Olha só como é que agora ficou diferente. Agora a gente tem Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que existem várias possibilidades, existe uma variação genética aqui maior, porque nós temos a possibilidade da distribuição de genes para características diferentes, característica A e B, que vão se separar de forma independente, um não depende do outro. Você pode ter aqui uma ervilha que é amarela, né, porque tem um Azão representando, e o Bzão pode representar aqui que ela tem uma característica de ser lisa, por exemplo. Já nessa aqui, ó, a gente tem uma amarela que não é lisa, é Bzinho, ela é lisa e rugosa. Aqui, a gente tem uma verde e lisa. E aqui, verde e rugosa. Isso não vai definir a planta como verde rugosa, verde lisa. Isso aqui está no gameta, ou seja, esses gametas têm essa tendência. Quando eles forem cruzados com o gameta masculino ou feminino, depende se esse aqui é um masculino ou feminino, aí sim, na junção, vai acabar de definir se realmente aquela planta lá ela vai ser lisa, rugosa, se ela vai ser verde ou amarela. Então, a ideia de Mendel levou a essa grande conclusão aqui, que é a segregação independente
dos genes alelos, ou seja, eles se separam de forma independente. O A não depende do B e o B não depende do A para se separar aqui nesse exemplo que eu dei. Essa é a ideia principal aí da segunda lei de Mendel. Então, dessa forma, o indivíduo duplo heterozigoto formará gametas contendo os seguintes pares. Não existe outra possibilidade. Ou é Azão com Bzão, ou é Azão com Bzinho, ou é Azinho com Bzão, ou Azinho com Bzinho, como estava lá no desenho que eu mostrei para vocês. Na dúvida, você para nessa imagem aí e foca bastante nela. É isso. Os pontos principais é entender basicamente a segregação ou separação independente dos genes alelos e entender o conceito de homozigose e heterozigose. Eu espero que você tenha compreendido. Aqui estão algumas referências bibliográficas para você ter mais detalhes sobre esse assunto, um pouco mais de referência bibliográfica. É isso que eu queria falar com vocês hoje. No mais, eu desejo a vocês bons estudos.